Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 25 de maio. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Hoje tem continuação ainda da Libertadores, tem Sul-Americana, tem semifinal da Copa da Turquia e tem esse jogo bastante decisivo aqui para o United, tá? Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, obviamente se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Antes de começar o nosso planejamento dessa quinta-feira, eu quero te dar um recado muito importante. Presta muito atenção. Sábado, o Borussia Dortmund tem a chance de acabar com a hegemonia do Bayern de Munique depois de 10 anos seguidos. O Bayern tomou a virada para o Leipzig no final de semana e o Dortmund conseguiu não vacilar contra o Augsburg e vai ter a chance contra a equipe do Mainz 05 dentro do seu estádio no Signal Iduna Park, na frente da Muralha Amarela, de vencer o jogo e ser campeão. Dá para ser campeão empatando também, mas aí teria que torcer para resultado do Bayern, então muito provavelmente o Dortmund vai vir para engolir a equipe do Mainz, que já não briga para praticamente mais nada, né? A derrota do Mainz no último jogo para a equipe do Stuttgart, uma goleada sofrida por Stuttgart, fez com que o Mainz ficasse até bem distante de uma Conference League. Então é muito provável que o time do Dortmund venha com uma potência muito grande para cima desse jogo, tentando impor o seu jogo para vencer essa partida. E o mercado, sabendo disso, ele fez o quê? Colocou a cotação do Dortmund próximo de 1,20. Ela vai começar entre 1,20 e 1,25, tá? Porém, a Betfair está te oferecendo uma super cotação de 4 para o Dortmund vencer o Mainz. Problemas. Theo, a odd é muito baixa, poderia ser uma odd mais alta. Cara, poderia ser uma odd mais alta, mas de 1,20 para 4 já é muito bom. Principalmente para você que tem uma banca pequena, porque existe um limite para você apostar. Não pode ser uma aposta, sei lá, de R$1.000, R$2.000, R$3.000. A Betfair vai te oferecer uma aposta de R$10 para você pegar essa cotação de 4. Ou seja, você pode ganhar R$40. R$40 é pouco. Talvez R$40 para você que está me assistindo seja pouco, mas talvez para você que está começando, para você transformar uma banca de 10 em uma banca de 40, cara, você está aumentando 4 vezes a sua banca. Então, eu particularmente acho uma excelente oportunidade para você que tem banca pequena. O que você precisa fazer para participar? E agora que vem o pulo do gato que muita gente se confunde. Primeiro, você tem que ter uma conta nova. Então, se você não tem uma conta na Betfair, clica aqui embaixo no link. Você vai clicar ali depois no banner, ó, quero aposta grátis, você vai criar a sua conta. Depois que você criou a sua conta, você vai no mercado do Dortmund contra o Mainz, na aba de Sportbooks, não é no Betfair Exchange, e vai fazer uma aposta no Dortmund para vencer a partida nos 90 minutos. Muita gente, quando rolou a promoção do City contra o Real Madrid, aquela cotação de 8, veio falar, pô, Theo, mas a cotação do City não estava 8, estava 2 alguma coisa. Você pode apostar na cotação do Dortmund que tiver lá naquele momento, 1,20, 1,25, 1,26, que se você cumprir os requisitos, se você for um novo usuário, clicar aqui no botão, né, pedir o seu bônus, a Betfair vai te pagar uma cotação de 4 caso o Dortmund vença o jogo. Tá aqui no regulamento. Eu sei que vocês não gostam muito de ler regulamento, mas olha só, abra uma conta na Betfair por esse link aqui. Faça uma aposta simples na partida no valor de R$10 ou $2 a favor do Borussia Dortmund, mercado de resultados final. E essa parte aqui é muito importante. Não se preocupe, esta aposta será automaticamente considerada como um super preço de 4 caso o Borussia Dortmund vença no tempo regulamentar. Então não tem como se confundir, é só criar sua conta, fazer uma aposta máxima aqui de R$10 para o Dortmund vencer no Sportbooks, e se ele vencer, você vai aproveitar essa alavancagem na sua banca. Mas é pouco. Cara, para muita gente que tem uma banca baixa, sair de 10 para 40 já é excepcional. Começamos o nosso planejamento dessa quinta-feira no jogo da Premier League entre United e Chelsea às 16 horas. O United precisa apenas do empate para garantir a sua vaga na Liga dos Campeões. Isso porque o Liverpool só tem mais uma partida, pode chegar no máximo a 69 pontos. E o United, que tem 69 pontos, tem mais 2 partidas para somar 1 ponto. Então, pode ser contra o Chelsea e pode ser na última rodada contra a equipe do Fulham, tá? Que acontece no dia 28. Muito provavelmente a equipe do United deve ir para a Liga dos Campeões. Caso perca os 2 jogos, aí, se o Liverpool vencer mais um jogo, né, o jogo que falta, ele assume o lugar do United porque ele tem um saldo melhor. E na Premier League, quando empatam em número de pontos, o saldo é que define, tá? Mas eu acredito que pelo menos um empate nesses 2 jogos o United vai conseguir. Quebradeira aqui por conta das reformas, então se você escutar algum barulho diferente, é isso.
tá bom? 1,60 a cotação do United, que não precisa da vitória. Vamos dar uma olhada em relação a números. A gente tem o United dentro de casa fazendo relativamente bonito, quase 80% de vitória, sai na frente em quase 70% dos jogos, falha pouco em marcar e é uma equipe que sofre poucos gols, tá? Realmente tem sido muito bom time dentro de casa, tá? O Chelsea, aqui é o oposto. O Chelsea faz uma temporada horrorosa, tanto dentro quanto fora de casa, não passa de 30% de vitória, foi o primeiro a marcar em menos de 45% das vezes, falha em marcar em várias situações e é uma equipe que sofre gol com muita frequência. Então eu tenho superioridade do United no primeiro tempo, né? Mais gols marcados, bem menos gols sofridos, e aqui é a informação que mais me agrada, é uma equipe que consegue sofrer menos gols dentro de casa. E no segundo tempo eu também tenho o United perdendo 0 dos segundos tempos, continua tendo um número de vitórias maior do que 50% e continua tendo uma defesa mais sólida. O Chelsea corrige um pouco os problemas defensivos no segundo tempo, mas ainda assim tem poucas vitórias, tá? Em relação às bolas paradas, ofensivamente ninguém se destaca tanto. O United não marcou tantos gols de bola parada esse ano, até teve um gol a mais do que o Chelsea, mas nenhuma das duas equipes marcam tanto, nem de escanteio nem de bola parada. Porém, as duas equipes sofrem bastante nesse fundamento. Como ofensivamente eles não são tão fortes, não sei se a gente precisa se preocupar tanto, tá? Mas enfim, fica a informação para a gente tomar um pouco de cuidado. Se você é trader assim como eu e vai trabalhar numa bolsa esportiva, eu particularmente trabalho aqui na minha parceira na Betfair, eu vou ficar de olho na intenção do United, que é o que mais me interessa aqui, porque o Chelsea, ele tá de férias, né? Talvez ali no jogo contra o City ele tenha tido alguma motivação para tentar atrapalhar o City, para tentar carimbar ali a bandeira de campeão do City. Contra o United também, no máximo que ele poderia se importar seria prejudicar o time do United em relação à Liga dos Campeões, mas enfim, o Chelsea não tá nessa fase toda de falar assim, quer saber? Vou prejudicar meu adversário, porque o Chelsea tá jogando muito mal. Então, o meu principal foco aqui é saber como o United vai jogar. Se ele precisa só de um empate em 2 jogos, assim como a Juventus ontem, tô gravando esse vídeo na terça-feira, a Juventus tomou um cacete do Empoli. Lembra que eu falei que a Juventus poderia vir desmotivada depois de já ter perdido, sido eliminado na Europa League na semifinal pro Sevilha e só precisar de um empate praticamente para garantir a sua vaga para a Liga dos Campeões? Como só precisava do empate, a Juventus cagou pro jogo, foi correr atrás depois, quando já estava perdendo, e acabou tomando gol no final de novo. Foi um belíssimo cacete sofrido ali pro Empoli. E essa é a minha dúvida. Se faltando 2 jogos, o United só precisa de 1 ponto, eu quero saber como que ele vai se comportar. Se ele vai jogar sério contra o Chelsea para poder talvez poupar contra o Fulham, porque logo depois, a gente vai dar uma olhada nas datas aqui, ó. O City ele enfrenta no dia 3, então tem um intervalo legal, né? Tem um intervalinho legal. Então ele poderia, por exemplo, colocar o time titular contra o Chelsea, vence ou empata talvez contra o Chelsea, depois descansa o time contra o Fulham, esse jogo contra o Fulham vai ser também dentro de casa, e depois ele enfrenta o City na final da FA Cup. Poderia ser uma estratégia muito boa, porém, isso aqui é o que eu estou imaginando, não é certeza. Então o que eu quero saber, e é o que eu vou para consultar como trader, é como vai se comportar o United. Se vai ser um time que vai impor o seu ritmo, se vai empurrar o Chelsea para trás, ou se vai chamar o Chelsea para cima para jogar de maneira mais reativa. O United é mais perigoso em velocidade do que propondo o jogo, tá? E o United, para quem acompanhou ao longo da temporada, raramente você consegue um padrão de back, um padrão de superioridade para estar a favor, para evitar aí termos tão técnicos, com muita frequência. Geralmente é uma equipe que tem mais dificuldade de impor o seu ritmo ou uma equipe que não se adapta tanto ali àquele trader que gosta de trabalhar uma pressão absurda, porque é um time que deixa o adversário jogar para jogar em velocidade também, tá? Então, se eu identificar que o United quer resolver a parada nesse jogo, aí eu posso buscar alguma coisa contra o Chelsea ou a favor do United. Se eu perceber que o United está chamando o Chelsea para cima, para tentar jogar no contra-ataque, tá até com o time titular, mas está correndo um pouco de risco, aí eu tô fora de qualquer situação para match odds, de qualquer situação para resultado final, porque fica muito mais complicado, principalmente a equipe não precisando vencer. Se você é Panther, eu não vou te indicar uma vitória seca do United por aqui, primeiro, porque o United, de novo, não precisa vencer. Ele pode somar 1 ponto em 2 jogos para se classificar. Ele pode poupar alguns jogadores, ele pode mesclar o time, o Ten Hag pode fazer algumas modificações pensando na final da FA Cup. E, obviamente, o histórico é horroroso, porque olha isso, nos últimos 5 jogos que eles se enfrentaram, 5 empates. 5 empates. É certeza que vai dar empate agora? Claro que não é certeza que vai dar empate de novo, é só um histórico. Pode acontecer novamente de ser 0-0, 1-1, 2-2, 3-0, pode acontecer. Isso aqui não é indicativo de nada, mas é indicativo de que o
Chelsea pode complicar a vida do United. O que seria complicar a vida do United, Theo? É não deixar o United vencer. Então, pro United, não vencer, mas empatar não é complicação, mas para você que vai buscar uma vitória seca do United é. Então, se você quiser trabalhar a favor do United, pensando no seguinte, o United tem interesse, mesmo que seja menor, e o Chelsea não tem interesse nenhum, aí você pode talvez pensar nesse empate anulo do United. Eu, sinceramente, não confio no United. Eu não faria essa aposta, tá? Sinceramente, mesmo. Em relação ao mercado de gols, eu tenho ainda menos pretensão de trabalhar, porque historicamente a gente tem poucos gols marcados e sofridos. O time do United já tem uma defesa bem mais sólida e o Chelsea não tem tanta motivação para partir para cima. É praticamente um time ali de férias, talvez melhorar um pouco da sua colocação na tabela. O Chelsea está aqui com 43 pontos. O máximo que o Chelsea conseguiria no fim do campeonato é chegar na frente do Crystal Palace 11º. E mais nada. Então sejamos sinceros, não dá para esperar também um jogo, pelo menos na expectativa pré-live, um jogo extremamente aberto, corrido, um espetáculo, um entretenimento. Pode acontecer, mas aí a gente vai se surpreender. Porque esperar de fato é difícil. Então eu trouxe esse jogo aqui para te lembrar que não há necessidade do United, ou pelo menos não há uma necessidade tão grande. Eu trabalharia só como trader no live. Para você que é Panther, se você quiser muito trabalhar a favor do United, que eu não indico, tá? Por não ter tanta necessidade assim, você pode talvez pegar esse United de empate anula. De preferência, espera sair a escalação. Você vai ver esse vídeo numa quarta-feira à noite. Provavelmente já tem ali uma ideia de escalação. Se você vê que o United vai titular, pode ser interessante, porque aí ele deve poupar contra a equipe do Fulham, tá bom? Em relação a gols, só no live mesmo. Eu provavelmente não faria nada. Às 19 horas, no grupo D da Libertadores, temos um jogo decisivo para a equipe do Fluminense. O Fluminense tem 9 pontos, aparentemente já está praticamente classificado, né? Mas pode ser um jogo perigoso. Por quê? O The Strongest é uma equipe que já venceu o River Plate aí na sua casa na Bolívia por 3-1. É uma equipe muito chata, eu estava acompanhando aqui como é o estilo de jogo do The Strongest dentro de casa, como ele tenta encurralar o adversário. É um time que marca muito gol de cabeça. Cede oportunidade para o adversário? Cede. Principalmente para o time do Fluminense, que gosta de envolver o adversário com toque rápido, com tabela, com escadinha, né? Modo de passar a bola. E principalmente também pelas pontas, onde geralmente o John Arias entra ali em velocidade. Porém, o time do The Strongest também joga muito bem pelas pontas e é muito forte, como eu falei, na bola aérea. É um jogo onde o Fluminense chega bastante desfalcado. Se eu não me engano, pelo menos 4 baixas o Fluminense vai ter para esse jogo. Baixas importantes. Então, muito cuidado na hora de criar um viés aqui, tá? O campeonato boliviano em si, onde o The Strongest geralmente passeia, é um nível técnico muito baixo. Porém, por conta da altitude, por conta de jogar dentro de casa, acaba sendo um time muito difícil de ser batido. Se vencer, beleza, o Fluminense vai estar classificado provavelmente aqui como o primeiro do grupo, não tendo nenhum tipo de preocupação. Porém, se perder, pode acabar virando uma complicação, porque olha só, o time do The Strongest iria a 6 pontos se vencesse o Fluminense na 4ª rodada e teria mais 2 jogos e mais 6 pontos em disputa, tá? Lembrando que o Fluminense ainda visita o River Plate na Argentina. O River, que é o jogo que a gente já vai conversar daqui a pouco, pega o Sporting Cristal no Peru fora de casa. Ou seja, se o River vencer esse jogo, eu tenho outra equipe chegando a 6 pontos. Se fosse o Sporting Cristal vencendo, seria ainda melhor. Mas sendo o River Plate vencendo, eu teria outra equipe chegando a 6 pontos e tendo mais 6 pontos para serem disputados. Então a situação do Fluminense, que nesse momento é de liderança do grupo, se perder para o The Strongest, pode ser uma situação mais complicada, porque o Fluminense, se eu não me engano, ele enfrenta mais uma partida apenas no Maracanã depois dessa aqui, tá? A 4ª partida é fora de casa, mais uma contra o River e tem, se eu não estou enganado, o Sporting Cristal provavelmente dentro do Maracanã. Se eu não estou enganado, é isso. Deixa eu ver se eles se enfrentaram aqui, ele e o The Strongest. Se enfrentaram, foi 1-0 no Maracanã, então é isso. Então o Fluminense ainda pega o Sporting Cristal, que teoricamente não será um adversário direto. Então eu tenho um River Plate ainda recebendo um The Strongest, então isso é bom para o Fluminense, porque mesmo que o The Strongest vença o Fluminense hoje, eu tô traçando aqui cenários hipotéticos, tá? Tô traçando bons cenários, que seria o Fluminense vencer e se classificar. O cenário de empate também é bom pro Fluminense, mas tô traçando também cenários ruins. Como? Se a possibilidade do The Strongest vencer, o The Strongest chegaria a 6 pontos, imaginando outro cenário ruim, que seria o River também vencer nessa rodada. Ele iria a 6, então ficaria 9 Fluminense, 6 The Strongest e 6 River. Porém, River e The Strongest ainda se enfrentam na Argentina, se eu não estou enganado. Então isso é bom para o Fluminense, porque um deles vai se manter ali com a mesma pontuação, ou os dois vão empatar e vão somar poucos pontos, tá? Mas enfim, o Fluminense está bem encaminhado, mas pode sim ser
Por exemplo, um jogo que se o Fluminense perder, pode encaminhar o Fluminense, dependendo das sequências dos próximos resultados, para uma segunda colocação de grupo. E ficar em segundo lugar de grupo é sempre complicado, porque aí você pode pegar líderes de grupo mais fortes, entendeu? Então, acho que é um jogo bem complicado para o Fluminense, principalmente pelas baixas, pelo estilo de jogo que tem o The Strongest. É uma equipe que vai jogar muito pelo alto, vai cercar o Fluminense também pelas pontas, vai tentar encurralar o Fluminense com essa questão também da altitude, e depende muito do estilo de jogo. Eu acho que se o Fluminense jogar um pouco mais do jeito que ele gosta, que o Diniz gosta, né? Um pouco mais recuado, chamando o The Strongest para cima, por mais que possa parecer um risco, o Fluminense teria como se poupar um pouco fisicamente e sair em velocidade com jogadas em tabelas rápidas, que é como o Fluminense gosta, e é como o The Strongest vai ser pego de calça curta muito provavelmente, porque é um time que gosta de subir as linhas, gosta de fazer uma ligação direta também, né? Mas gosta de subir as linhas, e eu posso ter um Fluminense pegando essa defesa do The Strongest mais espaçada, essa linha de defesa mais espaçada. Agora, se o Fluminense não conseguir sair em tabela, se o The Strongest conseguir neutralizar esses contra-ataques, aí pode ser um jogo muito complicado, tá? Então, só dando uma olhada aqui em números do Brasileirão e do campeonato ali do The Strongest, lembrando, olha, em 4 jogos eles já venceram 3, é uma equipe que dentro de casa faz valer o mando. Outra coisa interessante, quantidade de gols de cabeça já marcados. 4 jogos, eles já marcaram 4 gols dentro de casa. É muito forte essa equipe, tá? Fica de olho nisso. A gente tem pouca informação ainda do Fluminense, que o Brasileirão ainda tá no início, mas a gente sabe que o Fluminense tem baixas e, obviamente, isso pode prejudicar. Se você é trader assim como eu venho para esse jogo, por ser um jogo mais isolado às 19 horas, para trabalhar correção de preço, sem viés. E aí depende muito do seu estilo de trabalho, tá? Se você concorda que, mesmo recuado, um pouco encurralado, o Fluminense é superior pelo fato do Fluminense conseguir contra-atacar muito bem seu adversário, você pode tentar buscar alguma correção para o lado do The Strongest. Eu não venho enviesado, tá? Eu vou primeiro verificar como o Fluminense está conseguindo sair de uma pressão, ou se o Fluminense está querendo jogar propondo, impondo o seu jogo, que eu acho mais complicado na altitude. Enfim, o The Strongest deve fazer muita força, já venceu o River lá, é complicado de jogar lá e eu não duvido que o Fluminense possa se complicar, tá bom? Se você é Panther, eu não vou te indicar nada a favor do Fluminense por aqui. Mesmo eu tendo uma cotação do Fluminense muito boa, talvez para um empate anula, para uma dupla chance, mas pelo fator altitude, pelo fator dificuldade do adversário que cresce muito dentro da sua casa, eu vejo o Fluminense complicando, então não vou te indicar mercado de resultados por aqui. Eu gosto muito de pensar no mercado de gols, o over 1,5. Por quê? O The Strongest precisa vencer esse jogo, já que vai sair para enfrentar o River ainda. Se o The Strongest não vencer essa partida, ele praticamente fica sem chance de se classificar, porque pode ser sim que ele enfrente ainda um Sporting Cristal, ele consiga chegar a 6 pontos e ele teria, né, uma chance remota de vencer o River na Argentina, mas é mais complicado. Então o The Strongest vai vir com tudo para cá, e se o Fluminense não conseguir conter, ou se o Fluminense sair para cima, pode ser um jogo bem aberto. Então eu gosto de pensar minimamente no over 1,5 por aqui. O único problema é o Fluminense se fechar, o jogo ficar mais arrastado, mas sinceramente, acho que pelo estilo do Diniz não é uma opção. É um time que gosta de jogar em transição, vai pegar o The Strongest que precisa ir para cima, muito provavelmente com linhas altas, a gente pode ter um mercado de gols, tá? Então o over 1,5 é um pouco mais seguro, não duvido que a gente possa ter 3 gols por aqui, não duvido mesmo. Às 21 horas, no mesmo grupo D da Libertadores, o grupo com o The Strongest e o Fluminense, o River Plate vai até o Peru enfrentar o Sporting Cristal num jogo decisivo para as duas equipes, porque elas já se enfrentaram, pelo menos no jogo de ida, né? O River Plate venceu na Argentina por 4-2. O Sporting Cristal já perdeu em casa para o Fluminense. O Sporting Cristal já perdeu na Argentina, como eu falei, para o River, e já venceu o The Strongest em casa. Ou seja, imaginando de novo, fazendo aquele cenário hipotético, imaginando que o The Strongest vença a partida contra o Fluminense, o The Strongest iria a 6 pontos. Isso significa que o Sporting Cristal ainda tem um confronto direto com o The Strongest fora de casa na Bolívia, que é difícil, mas que é possível, e se vencer o River Plate, iria para esse confronto também com 6 pontos. E significa também que, se o River vencer esse jogo, o River também tem um confronto direto com o The Strongest na Argentina. Então, seria muito importante vencer, porque a equipe que não vencer aqui, se houver um empate ou tiver uma derrota, vai ser muito difícil buscar, né? Porque aí só vão ter mais 6 pontos para serem disputados e fica um pouco mais complicado. Então, eu vejo necessidade das duas equipes. O time do Sporting Cristal vem bem no campeonato peruano, mas o time do
do River Plate vem ainda melhor no campeonato argentino, fora de casa. Poucos gols sofridos por ambas as equipes, porém vários gols marcados, quase 2 gols por jogo de média para cada time. O River Plate tem um primeiro tempo um pouco melhor, né? O Sporting Cristal é bom defensivamente, mas não vem vencendo tanto as primeiras etapas, mas o segundo tempo do River é muito forte, tá? E o Sporting Cristal acaba melhorando também nesse fundamento. O que me preocupa por aqui para trabalhar alguma coisa em relação a trade, para correção de preço, é a necessidade das duas equipes. Então, muito provavelmente vai ser um jogo difícil de trabalhar match odds. O mercado de resultados, se você trabalha numa bolsa esportiva, a não ser que o Sporting Cristal consiga neutralizar ou seja completamente neutralizado pelo River, dado a necessidade, né? Lembrando que as duas equipes vão vir com uma estratégia, uma pode funcionar melhor que a outra. Mas o que a gente imagina pelo cenário do grupo são duas equipes se atacando, né? É um famoso trocação. E se isso acontecer, eu como trader vou ficar de fora dos mercados de resultados, né? O mercado de match odds. Se você é punter, eu tenho a tendência, pelo momento do River na Argentina, a olhar com mais carinho para o River Plate, para esse empate anula talvez. Porém, eu prefiro olhar para o mercado de gols por aqui, dado a necessidade, tá? Eu gosto muito de pensar nesse over 1,5 aqui para início de conversa. Eu até vejo o River Plate vencendo esse jogo, ou pelo menos empatando esse jogo, mas de novo, o empate é um péssimo resultado, então se eu tiver o River Plate na frente, dificilmente eu vou ter um conformismo do Cristal e vice-versa. Principalmente se o River estiver atrás, já tendo tomado aquele cacete do Fluminense, o River vai para cima para tentar buscar aqui, tá? Então uma vitória é imprescindível para as duas equipes, mas eu prefiro não te indicar aqui o mercado de resultados, porque eu já vi o Sporting Cristal fazer 2 gols contra o River na Argentina, eu já vi o Sporting Cristal vencer o The Strongest em casa, é um time que vem de vários jogos vencendo em casa, tudo bem que o campeonato peruano também não é isso tudo, mas mesmo assim eu prefiro o mercado de over 1,5 por aqui, eu acho um pouco mais seguro, tá? Não duvido que o River possa complicar a vida do Cristal. Quem vencer aqui tem muita chance de se classificar, pelo menos em segundo, porém eu acredito que é um jogo um pouco mais nervoso e eu prefiro me direcionar para o mercado de gol. Nos jogos extras dessa quinta-feira, caso você tenha tempo livre na sua agenda, às 2h30 da tarde, Ankaraguçu e Istambul Başakşehir fazem o segundo jogo da semifinal da Copa da Turquia. O primeiro jogo ficou 1-0, o Başakşehir venceu, se eu não me engano, por um gol no final com um homem a menos, tá? Então, podemos ter 2 cenários. Ou a gente pode ter um cenário de um Başakşehir protegendo a vantagem e aí até podendo ter uma correção de preço, um lay para a equipe em campo aqui, ou a gente pode ter um Ankaraguçu vindo para cima com tudo e o Başakşehir jogando no contra-ataque, pode até ser um jogo bom para gols. Dado ao mercado bem parelho, pode ser um jogo para 1,5, viu? Não duvido, mas eu gostaria de trabalhar esse jogo no live para entender qual é o comportamento do Başakşehir. Às 15 horas, na Islândia, o campeonato começou recentemente, mas o Víkingur Reykjavik, que passeia ali, né, que nada de braçada, já começou com 8 jogos e 8 vitórias, 24 pontos, 17 gols marcados, venceu todas as partidas que fez fora de casa, e a equipe do QA e a equipe do KA, eu vou falar desse jeito porque provavelmente eu vou me confundir na hora de falar todo o nome, tem 2 vitórias em 5 jogos dentro de casa, só perdeu uma, tá? Mas o Reykjavik é muito forte, pode ser um jogo, se você estiver disponível à tarde, para ficar de olho pelo menos nesse empate anula do Reykjavik, para você que é trader, talvez até um lay per equipe em campo aqui ao adversário. De noite, às 21 horas, na Libertadores, o Internacional muitíssimo pressionado depois da derrota no Grenal, vai enfrentar o Metropolitanos. O time do Inter é o segundo colocado nesse grupo B, se vencer pode assumir a liderança, não é um grupo tão difícil assim, principalmente porque o Metropolitanos perdeu todas as partidas que disputou, então teoricamente é um jogo para o Inter vencer aqui, tá? Principalmente para dar uma resposta depois do Grenal. Eu gosto muito de pensar nessa vitória do Inter, tá? O Inter fez 1-0 só no Metropolitanos em casa, não significa que o Inter vai ter tanta dificuldade, né, nesse jogo aqui, mas pelo menos fator motivação, depois da derrota do Grenal, acho que alguns dirigentes, se eu não me engano, eu li algumas notícias que alguns dirigentes foram demitidos já do Inter, acho que o Mano Menezes continuou, a gente pode ter um Inter bem nervoso aqui e com bastante vontade de vencer esse jogo, pode ser uma oportunidade, tá? Vale ficar de olho. Às 21 horas, o Bragantino também nadando de braçada nesse grupo C, com 7 pontos e 2 vitórias, nenhuma derrota, 9 gols marcados, um dos melhores ataques da competição, se eu não me engano é o melhor ataque da competição. Fica atrás do Fortaleza, né? O Fortaleza também tá num grupo bem acessível, é mais um jogo que uma possibilidade muito grande do Bragantino vencer. O Petroleiro não precisa, né? O Petroleiro tem exatamente o mesmo saldo, só que ao contrário do Bragantino, né? Só que negativo. Fez 1 gol e tomou 9. Então pode ser um jogo, se você quiser observar para essa vitória do Bragantino, mas de novo, é necessário? É, porque na Sul-Americana
os primeiros colocados vão direto para as oitavas, os segundos fazem playoff. Então é bom, né? É de bom tom, como a gente costuma dizer, né? É de bom tom vencer esse jogo, mas assim, não vai se complicar tanto se não vencer, imagino eu. E por último, é um alerta, tá? A gente vem com muito viés no Botafogo, porque o Botafogo é líder do Brasileirão, venceu agora o Fluminense, né? Continua líder isolado do Brasileiro, tá bem colocado aqui no grupo A, acredito que possa ser líder do grupo aqui contra a LDU. Vai pegar um César Valerro que tem um ponto no campeonato, né? Um empate e 2 derrotas. Porém, o Botafogo tem rodado muito elenco, tá? E temos que lembrar que o Botafogo tem o jogo da volta contra o Atlético Paranaense no dia 31. Ainda falta? Ainda falta. Tem o dia 25, que é o César Valerro, tem o dia 28, que é o América, mas o Luiz Castro gosta de dar uma rodada no elenco, tá? Então eu não duvido que a gente possa ter um Botafogo mais alternativo nesse jogo. Isso não quer dizer que não vai vencer, é só para você tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, eu posso ter um Internacional muito mais motivado para vencer o Metropolitano do que o Botafogo César Valerro. Mas enfim, a gente vai conferir isso no live. Vou ficando por aqui. Não esquece aqui embaixo, promoção de uma super cotação do Dortmund. Vou lembrar você até sábado, hein? Olha, se o Dortmund não venceram mais dentro de casa, seria uma das maiores paraguaiadas que eu já vi no futebol, tá? Então é muito provável, então clica aqui embaixo, cria sua conta se você não tem e já aproveita essa super cotação aqui com odd de 4. E também link aqui embaixo das promoções Pix, bancas, para você que está precisando fazer uma grana, tá com dificuldade, te ajudo nessa. Vou te dar essa moral. O que eu vou te pedir em troca? Like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Entra lá no meu blog, participa do sorteio do Pix todos os dias. Daqui a pouco você não ganhou hoje, amanhã provavelmente você vai concorrer de novo e vai ganhar, para eu conseguir te ajudar também, do mesmo jeito que você me ajuda por aqui. Valeu, um grande abraço, fica com Deus e até sexta-feira.